Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, caríssimos padres, caríssimo Padre Marie-Dominique, que veio de Avrier para honrar essa cerimônia, Padre Rousseau, que é da congregação de Donfort, Paulo Rousseau, que nós conhecemos antes dele ser padre. Ele veio aqui no Brasil, então já é um conhecido, também nos honra com a sua presença. Fiéis, agradeço a sua presença, façam dela sobretudo uma ocasião de rezar pelo ordinando, nosso caríssimo irmão João da Cruz, cuja família está aqui presente, seus amigos também, que vieram de Caravelas, de Teixeira, e também de Vitória, de todos aqueles que o conhecem, que estão aqui para prestigiar, honrar a sua ordenação e beneficiar das suas bênçãos. Hoje, ele, depois da missa, lá no gramado, ele dará suas primeiras bênçãos e dará a cada um também uma pequena lembrança desse dia, no qual ele vai receber o caráter sacerdotal, que é eterno. O caráter sacerdotal não é algo passageiro, é algo para toda a eternidade. Ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para toda a eternidade. E a missa de hoje é a missa do Imaculado Coração, Nossa Senhora que esmagou a cabeça do demônio, e o demônio tenta morder o seu calcanhar. O demônio tenta fazer mal à igreja, mas Nossa Senhora, ela esmaga a cabeça do demônio. Onde está Nossa Senhora, o demônio não está. E onde ela não está, ele está. Então, pensando a Nossa Senhora que tudo seja santo no dia de hoje, e não só no dia de hoje, mas em toda essa porção da igreja que procura guardar a doutrina de Nosso Senhor, que ela esteja presente e ela esmague a cabeça do demônio, e que cada um de nós esteja debaixo da sua inspiração, da sua proteção, da sua direção, de tal maneira que entre nós reine o que reinava entre os apóstolos com Nosso Senhor, que reinava na Santa Família, ou seja, uma concórdia em Nosso Senhor. Nosso Senhor é o princípio da concórdia, porque Ele é Deus, porque Ele é a vida, porque Ele é a verdade, porque Ele é a caridade. Então, pensando a Nossa Senhora, que ela aumente no meio de nós, consolide no meio de nós sempre uma concórdia na qual é necessário se sacrificar. É sobre a ideia de sacrifício que eu gostaria de lhes falar. Monsieur Lefebvre, num sermão memorável, fez uma comparação entre a paixão de Nosso Senhor e a paixão da Igreja. Paixão de Nosso Senhor que escandalizou a muitos, e a paixão da Igreja, da crise da Igreja, que também escandaliza a muitos. Alguns vendo Nosso Senhor sendo crucificado, Nosso Senhor passando por todos aqueles sofrimentos e morrendo, disseram, não é possível, e se escandalizaram. Não é possível, Nosso Senhor não pode, não é possível que Ele seja Deus. Nosso Senhor é simplesmente um homem, porque se Ele fosse Deus, seria impensável que Ele pudesse morrer, que Ele pudesse sofrer, que Ele pudesse dizer essas palavras que jamais alguém poderia imaginar, que são, meu Deus, por que me abandonaste? Não, Ele não era Deus, senão Ele não teria dito isso, senão Ele não teria sofrido, não teria suado sangue, não teria ficado numa situação tão
tão humilhante, tão necessitando de uma ajuda como ele estava, como ele pedia a Deus de socorrê-lo. Então foi Ário. Ário disse, não, o Senhor não é Deus. É a heresia do arianismo. Nosso Senhor não é Deus, o Verbo não é Deus, o Verbo feito carne é uma criatura. Então, Nosso Senhor é uma criatura, logo, esse sofrimento não cria nenhum problema, porque simplesmente ele não é Deus, portanto não há escândalo, é um homem como os dois ladrões que foram crucificados com ele, então todos eles são homens como nós, e ele subiu um castigo, uma pena imerecida, mas uma pena ao nível dos homens e que não tem nenhum mistério nessa situação. Ele considerava Nosso Senhor como um grande homem injustiçado, mas não como Deus. Essa impiedade foi condenada à heresia do arianismo. Se a gente aplica a igreja hoje, alguns dirão, a igreja não é divina. A igreja não é divina. A igreja é algo de humano. Ela não tem essas prerrogativas da vida eterna. Isso aí não... E outros, aplicando a questão do Papa, dizem, não, mas o Papa está dizendo erros, mas ele não é Papa. Então, retiram de Nosso Senhor a divindade, retiram da igreja a divindade, e em outros casos não são iguais, nos tiram do Papa a prerrogativa da infalibilidade e da sua própria autoridade. Então o Papa não é Papa, então não há nada de espantoso, ele não é Papa, ele diz erros, mas ele não é Papa. É a posição dos sedecantistas. No lado oposto havia os docetistas. Docetistas diziam que Nosso Senhor sofreu, mas só na aparência. Nosso Senhor, na verdade, não sofreu, porque aquele corpo era uma pura aparência. Ele era Deus, diziam eles, contra Ário. Contra Ário diziam, não, Nosso Senhor é Deus, mas ele não é homem. Ele não tem um corpo humano. Ele parece sofrer, mas não sofre. O sofrimento de Nosso Senhor é pura aparência. Ele não é... Se pensa que ele está morrendo, não está morrendo. Então, aplicando a igreja, Monsenhor Lefebvre dizia, uns também dizem que não, a igreja não é... Ela não está sofrendo, no sentido de esses erros que vocês dizem, da liberdade religiosa, do ecumenismo, da missa nova, isso não são erros. Isso é aparência somente, porque no fundo a igreja não está em crise. A igreja não está de maneira alguma em crise. Uma liberdade religiosa é muito boa, é a doutrina da igreja, não tem nada que reclamar. O ecumenismo é a doutrina da igreja. Então esses erros aí são pura aparência. É que vocês não compreendem, vocês não têm entendimento, vocês não vão no fundo da questão, e vocês atribuem ao Papa, ao Concílio Vaticano II, erros que ele não fez, porque essas questões não são erros. São aparentemente contrários à tradição, mas no fundo é a tradição. Isso aí é a tradição. Hermenêutica da continuidade, Ratzinger, Papa Bento XVI, e muitos os conservadores que dizem, não, vocês estão enganados. Nosso Senhor na igreja não está em crise, porque isso não são erros. Então, uma verdade não está nem com os arianos, nem com os docetistas, nem com os sedecantistas, nem com os conservadores. A verdade está com aqueles que foram mais fiéis, que foram mais a fundo, que compreendem melhor que os outros, que a igreja é ao mesmo tempo divina e humana. Ela é divina e o Papa terá sempre a prerrogativa da infalibilidade quando ele a usa. Claro, tem outros casos, que é um ensino constante da igreja ao longo dos séculos. Esse ensino também, mesmo que não seja consagrado por um dogma, ele é infalível. Então, uns dizem, então a igreja é ao mesmo tempo divina
e ela é ao mesmo tempo humana. Ela tem falhas. Não ela, mas aqueles que a representam, aqueles que a constituem na sua parte humana, dos homens. São Pedro renegou Nosso Senhor. São Pedro teve um momento que ele mereceu uma repreensão de São Paulo. Já houve papas que agiram mal. E há papas, infelizmente, sobretudo com o Vaticano II, mas antes do Vaticano II também, o Papa João XXII ensinou um erro. Não ensinou de maneira infalível, mas ensinou na pregação. Os cardeais foram vê-lo depois, disseram: Santo Padre, isso está ensinando, está errado. Ele dizia que os santos deviam esperar o fim do mundo para ter a visão beatífica. Isso está errado. E eles disseram para ele manteve, não quis se corrigir, mas antes de morrer, ele voltou atrás. Não ensinou isso como um dogma, usando a sua infabilidade. Usou isso como doutor privado, como uma pregação. Mas estava errado. Como isso é possível? Isso é possível porque a Igreja tem uma parte humana, que somos nós. E nós, volta e meia, estamos tropeçando. E mesmo o Papa, às vezes, tropeça. Então, nós devemos ver as coisas como elas são. E não fugir da realidade. Se nós fugirmos da realidade, nós sairemos do caminho de Deus e, quem sabe, sairemos até da Igreja Católica. Nós temos que ver as coisas como elas são. E quem nos dá o melhor exemplo, aquele que foi nosso mestre. Nosso mestre porque Deus assim o quis. Deus o preparou e ele foi, na história da Igreja, na história recente da Igreja, ele foi o Santo Atanásio dos tempos modernos. E é Monsieur Lefebvre. Por isso, eu lhes recomendo vivamente, leiam seus livros, meditem o que ele disse, procurem entender o que ele escreveu, porque foi ele que botou o dedo nessa ferida durante mesmo o concílio. Não foi o único no momento do concílio, mas daqueles que sobreviveram ao concílio e que continuaram o combate, sim, foi ele o principal. Ele lutou como ninguém, explicou como ninguém, e ele mesmo dizia: mais tarde a Igreja nos dará razão, nos agradecerá. E já é um fato. Todos aqueles que têm a missa de São Pio V, que rezam a missa de São Pio V, uns estão bem conscientes, outros nem tanto, mas todos mais ou menos sabem que eles devem isso a Monsieur Lefebvre. Pela sua defesa da Santa Missa, pela sua defesa quando Paulo VI queria realmente suprimir a missa de São Pio V. Fez tudo para suprimi-la completamente. E Monsieur Lefebvre se manteve a missa. Por isso ele foi suspenso ad divinis. No seminário de Econa, quando ele estava então formando seus padres, Roma se inquietou, Roma estava muito descontente, então mandaram 2 visitadores para visitar Monsieur Lefebvre, visitar o seminário de Econa, e disseram coisas tão escandalosas que Monsieur Lefebvre fez uma declaração na qual dizia toda a sua adesão à Igreja de sempre, a Igreja eterna, a Roma eterna, mestra de verdade e de santidade, mas que recusava com todo o seu esforço essa Roma modernista, neomodernista, neoprotestante. Neo significa nova, né? um renascer um pouco do protestante, uma nova modalidade, uma nova versão do protestantismo e do modernismo. E que essa ele recusava com todas as suas forças. Roma ficou tão escandalizada, Roma ficou tão assim assustada, que ele foi chamado a Roma e 3 cardeais o interrogaram. E no final da conversação, alguns dias depois, algumas semanas ou dias, ele ficou sabendo que ele tinha sido julgado e condenado. Ele falou: não, isso não era um julgamento, era uma conversa. E mesmo nessa conversa ele se saiu muito melhor do que os cardeais. Havia 3 cardeais, Garrone, Wright e esqueço o nome do terceiro, que era um italiano. E esse italiano disse no meio da conversa: Monsenhor, o senhor não vai negar que o caráter sacerdotal já está incluído no caráter batismal.
Então é como se não houvesse necessidade dessa cerimônia que estamos fazendo, como se cada batizado já fosse um sacerdote. E Monsenhor Lefebvre então virou para ele e falou: Eminência, o senhor está dizendo uma heresia. Então nosso combate não é um combate simples, não é um combate só de gosto. Eu prefiro o gregoriano, embora o gregoriano seja o canto da igreja, mas não é uma questão de preferência em coisas secundárias. Não, é uma questão de vida ou morte. De heresia, a heresia faz morrer a fé. E é por isso que tantos milhões de pessoas aqui na América do Sul, na América, no mundo inteiro, abandonaram a fé católica por causa do Vaticano II. E foi contra isso que Monsenhor Lefebvre se levantou. Ele se levantou para defender as suas almas. Ele foi o grande defensor das suas almas. Ele é aquele graças aos quais os senhores e senhoras estão aqui. Se aqui nós temos religiosos, graças a Monsenhor Lefebvre. Se aqui tem religiosos, graças a Monsenhor Lefebvre. Monsenhor Lefebvre é o grande, o combatente que suportou todos os ataques da Roma modernista. Porque a Roma modernista não perdoa ele isso. Então ele foi suspenso a divinis quando ele fez as ordenações de 1976. E Roma procurava neutralizá-lo completamente, eliminá-lo, suprimi-lo de certa maneira do horizonte católico e da hierarquia da igreja. Mas ele continuou porque ele dizia: eu sei por que estão me perseguindo. Estão me perseguindo porque eu rezo a missa de sempre. E o padre é feito para rezar a missa. O irmão João da Cruz vai receber, dentro de alguns instantes, esse caráter sacerdotal que vai lhe permitir de rezar a Santa Missa. Principal função do padre, rezar a Santa Missa. E ele vai também, em seguida, na Santa Missa e os sacramentos e o ensino, e a doutrina para dar aos fiéis, para prepará-los a receber os sacramentos e, sobretudo, o sacramento de Nosso Senhor imolado e comunicado a cada um de nós na Santa Missa. A missa é o que há de maior no mundo. Não há nada maior que a missa. A missa é um valor infinito, completamente infinito, porque é Deus que se oferece. O martírio mesmo, diz o Cura d'Ars, o martírio mesmo não é nada em comparação com a missa. No martírio é um homem que oferece a sua vida por Deus, e na missa é Deus Ele mesmo que se oferece ao seu Pai por amor por nós. A missa tem um valor infinito, e é isso que será a função principal do nosso caríssimo irmão João da Cruz. Monsenhor Lefebvre dizia, quando o padre reza a missa, ele já fez 80% do seu apostolado. E o religioso, mais ainda, voltado para a missa, porque nem sempre ele está em contato com os fiéis, mas ele procura levar uma vida dentro das possibilidades, sobretudo das possibilidades de hoje em dia, tenta levar uma vida escondida. Mas ele vai rezar então sua missa muitas vezes sozinho, coisa que irrita muito os protestantes, os modernistas, porque para eles a missa tem que ter povo. Sem o povo não tem sentido, porque eles não creem verdadeiramente na missa. A missa tem um valor infinito, mesmo que ela seja dita por um padre que esteja completamente sozinho, completamente isolado de quem quer que seja. O valor da missa não é o número de pessoas que assistem, que fazem esse valor. O valor da missa é intrínseco, ele está na consagração. Então, caríssimos irmãos, nessa crise da igreja, essa crise da igreja que nos atinge também, de uma maneira ou de outra, às vezes não é tanto a parte doutrinal, mas outros aspectos que não é próprios à crise atual, sempre foi assim. Sempre houve o demônio roda procurando a quem devorar. Ele roda como um leão procurando a quem devorar. E nós devemos recorrer a Nossa Senhora que esmagou a cabeça do demônio. Então peçamos a ela, peçamos a Nosso Senhor que nos faça de cada um de nós
né, um elemento de paz verdadeira. A divisa dos beneditinos é a paz. A paz verdadeira é a paz que só pode vir da cruz de Nosso Senhor. Nosso Senhor pacificou tudo com seu sangue. Então nós vamos procurar a paz aonde? Vamos procurar a paz na missa, no sangue de Nosso Senhor, na paixão de Nosso Senhor. E temos certeza que se a gente procurar a paz desta maneira, nós a alcançaremos. E a paz é a tranquilidade da ordem. A ordem é, entre outras coisas, a doutrina, a verdadeira doutrina, a verdadeira liturgia. Isso que é a ordem. Então fujamos da desordem modernista, fujamos da desordem da Missa Nova, do Vaticano II, e peçamos a Deus que nos abençoe o irmão João da Cruz, e que ele possa ser uma fonte de graças para todas as almas, especialmente para a sua família e seus amigos, e os seus irmãos de religião, e todos aqueles que o cercam com a sua amizade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.